Queridos amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Que todos nós consigamos usufruir ao máximo das benesses desse momento. Para que isso se realize, vamos esquecer das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos afazeres, elevando o nosso pensamento a Deus e dizendo: Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, sob a assistência de benfeitores espirituais que representam o nosso Mestre Jesus, trabalhadores dedicados à nossa assistência, ao nosso refazimento físico, mental, perispiritual, emocional, e aos quais nos entregamos neste momento, mentalizando o nosso Mestre Jesus, para que os seus sentimentos de amor, de paz estejam presentes entre nós, que ao inspirarmos desta atmosfera, tenhamos tudo aquilo que nos é necessário para a renovação e para o fortalecimento, que nossa capacidade de reflexão seja ampliada, para que possamos compreender um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Divino e que o consolo nos envolva em Tua paz, Pai. Sendo assim, certos da Tua assistência, pedimos licença para iniciarmos o nosso estudo. Pois que essa é a nossa proposta, de estudarmos, de compreendermos um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nada mais é do que o nosso modelo, o nosso guia. Às vezes buscamos atalho, mas não existe caminho mais rápido do que um caminho reto. E às vezes tentamos, através de certas curvas, vencer as dificuldades, nos desviando daquilo que nos é necessário. E ao chegar aqui eu vi a amiga Regina com um livro onde no título havia algemas, a palavra algemas. E o Espírito Emmanuel esclarece que essa nossa reencarnação, assim como de todos em mundo de provas e expiações, nada mais é do que trafegar entre cruzes e algemas. As cruzes são as dificuldades que devemos vencer e que por vezes nos parecem amargas, parecem pesadas demais essas cruzes. E elas vêm para a nossa redenção, para a nossa edificação, para a nossa iluminação, a nossa ascensão. E quando tentamos largar as nossas cruzes, o que nos vem são as algemas. Então, felizes nós que decidimos carregar as nossas cruzes conforme o nosso Mestre Jesus assim nos solicitou amorosamente. Que cada um carregue a sua cruz e auxilie o próximo, atenuando as dificuldades, sem com isso tomar a tarefa do próximo para si. Pois que as algemas são as ilusões, não é assim? Quando a gente se livra de uma cruz, a gente já começa a cair nas ilusões e se vê presos a equívocos e por vezes nos comprometendo. E por isso que alguns exemplos magníficos que tivemos na humanidade nos mostram como as cruzes devem ser amadas. A exemplo de Chico Xavier, que carregava as suas cruzes sem jamais tentar dividir com o outro o peso daquilo que ele deveria sustentar, vencendo a si mesmo, dando a nós esse exemplo de como, diante das dificuldades, podemos vencer a nós mesmos. E o tema de hoje é a fé, mãe da esperança e da caridade, que é uma instrução do Espírito José, um espírito protetor, e também a fé humana e a divina, que nos vem
por intermédio de um espírito, dito um espírito protetor. Ambas no capítulo 19 do Evangelho, a fé transporta montanhas. Nós aqui estamos por um ato de fé. E a fé é pouco compreendida na própria concepção, no conceito da palavra. Às vezes ela parece algo ilusório, até argumento dos fracos. Mas o que é a fé? Jesus, em uma das passagens, junto de seus discípulos, nos dá um ensinamento a respeito disso, do que é a fé. Logo no princípio desse capítulo, temos ali que um homem tinha um filho que estava obsediado. E aí esse homem foi pedir aos discípulos de Jesus que tirassem do filho dele esse espírito obsessor, que não era esse termo que usavam na época, mas um espírito, um demônio, digamos assim, para a linguagem da época. E aí eles não conseguiram fazer isso. Mas Jesus foi ali e ordenou que o espírito saísse, e o espírito saiu. E aí vieram os discípulos perguntar para Jesus, mas por que nós não conseguimos fazer isso? E aí Jesus, na linguagem da época, utiliza termos que nos parecem um pouco ásperos. Porque Jesus disse para eles, raça incrédula e depravada, até quando deverei estar entre vós? Mas ali ele fala de duas qualidades que nós ainda temos. Incrédulos porque ainda não compreendemos o poder da fé na autorrealização. E depravada porque os nossos costumes ainda estão equivocados, estão desvirtuados, fora do que Jesus nos exemplificou. Então não é uma ofensa, é uma constatação, porque para aquele efeito que era desejado, de afastar um espírito obsessor, seria necessário não somente uma inteligência, mas a virtude. E para desenvolvimento de todas as nossas virtudes, é necessária a fé. E aí que Jesus disse, incrédulo, porque incrédulo é aquele que não tem fé. Mas o Espiritismo, que nada mais é do que Jesus entre nós, por meio de benfeitores espirituais, espíritos superiores que assinam em seu nome, a fé pode ser considerada fé religiosa ou fé raciocinada. A fé religiosa se sustenta em dogmas. A fé raciocinada utiliza da nossa razão. Não é a razão em si. São duas coisas diferentes. Fé e razão são coisas diferentes. A fé é um sentimento. Jesus, na sequência desta passagem, fala para eles, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então Jesus já está dizendo o que é a fé. A fé é uma força, é uma potência. A fé é uma força, ela é uma potência. E um espírito protetor, que fala sobre a fé humana e a fé divina, diz que a fé ela é inata a todos nós. É um sentimento inato. Nós somos concebidos, criados por Deus com a fé, que nos é um germe ainda. A fé não é um conceito, uma alegoria. A fé existe em si, um sentimento, uma potência, uma força, onde se sustenta a lei de progresso. Sem a fé não existe progresso. Ao ponto que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, esclarece que a fé existe em toda a criação divina. Existe fé nas plantas, fé nos minerais, fé que pertence a elas, a essas formas da natureza, a todas elas.
Nos átomos existe fé. Isso existe em tudo na natureza. Então a fé é uma potência, ela é uma força inata para o progresso. Parece bem diferente do que a gente é acostumado a ouvir, a tentar acreditar, porque muitos de nós tentamos acreditar na fé. Ah, não, eu tenho fé sim, eu tenho fé. Não, eu preciso ter fé. Em verdade, todos temos fé. Mas a fé, ela deve ser cultivada, desenvolvida, porque nós possuímos ela como um germe. E aí, por isso, que a orientação de que ela seja raciocinada, porque a razão vai fazer com que a fé, que é uma potência, que é um poder para o progresso, seja consubstanciada de uma realidade, de verdade. Essas verdades, que são nada mais do que a própria lei natural ou as leis divinas. Aí então, neste raciocínio que nos é proposto por Jesus, e que assim vemos pelo Espiritismo, nós vamos pegar essa força, essa potência, e poderemos transportar montanhas, que são as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, as nossas cruzes serão carregadas de uma maneira mais fácil, digamos assim, mais proveitosa, mais profícua, porque não cometeremos mais equívocos no uso da fé. A fé então nos trará tranquilidade, serenidade, porque ela raciocinada dentro da lei natural, parte terceira do Livro dos Espíritos, que todos são convidados a estudarem, ali temos as leis morais. O que vai acontecer? A gente vai ter uma compreensão da lei de causa e efeito, por exemplo. Então eu tenho uma força para prosseguir e me assereno, tenho calma, tenho tranquilidade, desenvolvo outras virtudes como a paciência, a resignação, a própria esperança que é citada no item para estudarmos hoje, porque eu compreendo a sucessão dos fatos conforme a providência divina nos apresenta as situações, os contextos. Mas nós nos equivocamos, nós tentamos, ao invés de seguir uma linha reta, um caminho reto, nós nos equivocamos muito na nossa trajetória. E desvirtuamos, ó raça depravada, né? Desvirtuamos o que Jesus nos exemplificou. Um exemplo. Atualmente as pessoas se dedicam muito a terem amigos. Não é assim? Em redes sociais. As pessoas querem ter 1 milhão de amigos, que nem na música de Roberto Carlos, que aí 1 milhão de amigos, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, é assim? A letra? Me corrijam. E aí desencarnamos, chegamos lá no plano espiritual e dizemos, olha só, benfeitores espirituais, olha só meu mentor, fiz 1 milhão de amigos, bati lá os 5 mil no Facebook. E aí vai dizer assim, mas não é isso que Jesus pediu? Aliás, tu queria amigos ou tu queria seguidores? Era exercício de vaidade ou tu queria realmente conquistar amigos? Mas digamos que sejam amigos, é isso que Jesus propôs? Que ótimo termos amigos, que sejam consequências das nossas atitudes. Mas Jesus disse, qual mérito que existe fazer o bem aos que te amam? Isso os fariseus, os saduceus já fazem, os hipócritas fazem, os bandidos fazem, os criminosos fazem. Reconciliai-vos, pois, com os seus inimigos, enquanto estão no teu caminho. E às vezes nos esquecemos disso,
como se fazer 1 milhão de amigos viesse substituir a necessidade de reparação com aqueles a quem lesamos ou que nos lesam. É claro os ensinamentos. Tal qual tirar antes de olhar o cisco no olho do outro, retira a trave do teu olho. Para quê? Para depois ir lá e ajudar o outro a tirar o cisco. É uma sequência, uma sucessão. Jesus já mostra ali, conforme Jesus entendia a caridade, não é perdão das ofensas? Está ali na orientação, conforme Jesus entendia a caridade, nós temos ali benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Está ali 1 milhão de amigos ou está perdoar os inimigos? Fazer amigos é excelente, todos nós precisamos, mas nós às vezes seguimos caminhos que nos tiram o foco. Queremos fazer atalhos. E às vezes nos comprometemos e nos algemamos em situações de ilusão, saindo dos nossos verdadeiros propósitos, os mais importantes, às vezes sempre únicos para nós, no contexto que se apresentam, na formulação com que foram criados, pois que um segundo episódio, uma segunda oportunidade, às vezes vem com uma cruz bem mais pesada, vem com uma cruz quase insustentável. E tentamos adiar para depois, ignorando, por vezes, o que se apresenta a nós, nos algemando às ilusões. Como é que Jesus nos orientou, se quisesse agradar a Ele? Que nos fizéssemos menor entre todos, que servíssemos aos pequeninos, que os acolhêssemos assim como Ele acolhia as crianças, com respeito às diferenças, à simplicidade. Mas a cultura odierna tem valorizado muito o aspecto da vaidade, da exaltação de si mesmo, e por vezes nos esquecemos das possibilidades de atuação para a nossa própria ascensão, quando poderíamos ser exemplos para nós mesmos, fortalecendo a nossa fé e ao mesmo tempo inspirando aos outros, sendo colaboradores na obra divina, embora saibamos que a principal obra da nossa reencarnação somos nós mesmos. Essa deve ser a nossa obra-prima, nós mesmos. Tudo que é externo pode ser benéfico aos outros, mas o que se faz internamente em nós é o que herdaremos de nós mesmos. Será a nossa grande obra. E aí então, Paulo de Tarso já havia falado que de 3 virtudes que ele considerava essenciais e que formam em si uma tríade, conforme o Espírito José, formam uma tríade. Nós temos a fé, a esperança e a caridade. Nós temos essas 3 virtudes fundamentais e elas talvez tenham sido colocadas para Paulo numa carta aos Coríntios sob inspiração de Jesus que lhe veio por meio de Estevão, porque suas cartas eram assim. Eram cartas mediúnicas, onde ele recebia as orientações do mais alto e a transmitia às comunidades, às igrejas que havia fundado. E aí ele coloca que uma é consequência da outra, uma está ligada à outra. A fé, essa força, essa potência que nos é inata, junto da esperança e, por consequência, corolário, a caridade. A fé deve ser raciocinada, mas a razão também precisa da fé. Os racionalistas não compreendem isso. A razão, somente a razão, sem um sentimento, pois que a fé é um sentimento, ela é extremamente limitada. Deus fez assim.
O conhecimento, a ciência humana é limitada à fé, que é um sentimento. Um sentimento que é mãe da esperança e da caridade. Isso Deus assim fez para que, por exemplo, as inteligências mais elevadas, mas perversas, não conseguissem destruir a sua obra. Certos conhecimentos só nos são possíveis a partir do momento em que nos elevamos a um certo nível, um patamar moral. Por isso que o Evangelho também nos parece sempre renovado. Nós estudamos e intelectualizamos o conteúdo. Aí nós vamos para a prática e nós temos as nossas dificuldades. Aí nos recordamos, poxa, esse ensinamento é assim. Aí lembramos de uma obra, de uma passagem de Jesus. Nos lembramos de uma obra complementar, de um episódio onde alguém sofreu muito de maneira semelhante à nossa. E aí, unindo este sentimento puro, à razão, nós subimos um degrauzinho. E o Evangelho parece que vai clareando as nossas consciências. E aí então, o nosso raciocínio se torna uma religião. A filosofia espírita, que é uma maneira de analisar, de compreender a Deus, ao universo, a sua criação, a nós, vai nos conduzindo a Deus. O raciocínio, por consequência, nos religa a Deus e acaba se tornando uma religião com ação de nos unir a Deus. Então, mas a fé deve ser ativa, conforme o Espírito José coloca. A esperança e a caridade devem ser uma consequência natural, corolário. Esse termo é utilizado pela física como uma consequência natural, mas também corolário pode ser relembrado como aquela coroa que nós vemos em filmes antigos e na arqueologia, na história, aquela coroa cheia de folhas de ouro. Então seria assim, o cume, o resultado magnífico, divino da fé deve ser a esperança e a caridade. E ela nos inspira todos os instintos nobres da fé, porque ela é uma força, ela é uma potência, que quando direcionada neste sentido, aí então despertará as nossas virtudes nobres. Mas a fé também pode ser direcionada aos nossos interesses mundanos, imediatistas. Aí então a fé será chamada de fé humana, conforme um espírito protetor. Neste tem a fé humana e divina. Nós é que optamos como vamos utilizar esta força, esta potência. Aonde queremos chegar? Queremos uma felicidade plena? Sim, nós queremos, mas não nos é acessível ainda. Mas poderemos experimentar momentos de felicidade imensa utilizando-nos dessa tríade: a fé, a esperança e a caridade. A fé nos dará a força para prosseguir. A esperança nos dará a tranquilidade, pois então sabemos que tudo vem a seu tempo. Por vezes não será nessa reencarnação algumas realizações. Mas também nós aprendemos a não nos apegarmos a certas consequências, a certos fatos. Pois que se assim não for como eu quero, é porque assim Deus deseja para mim e só Ele sabe o que há de melhor para mim. E isso quem me dá, esse sentimento, é a esperança.
Mas de que me vale a força de prosseguir e a esperança que me dulcifica, que me abranda diante das dificuldades, se eu não exercitar o amor, que é a própria caridade? Somente a caridade nos pode trazer a paz da consciência. Porque a nossa fé é depositada em Deus compreendendo a sua lei. Ali depositamos nossa fé em Deus. Existem religiões que colocam assim, ó, Deus é fiel. Eu achava muito estranho. Como que Deus é fiel? Aí depois, eu acho que eu entendi. Vou dizer o que eu acho que eu entendi. Deus é fiel porque Deus não se corrompe. E Deus me ama. O meu futuro é a felicidade. Isso não vai mudar independente do que eu faça. Deus não vai me odiar, não vai me rejeitar, não vai esquecer de mim. Ele vai ser fiel ao princípio de amor que é ele na expressão máxima. E Emmanuel coloca que atributo da fé também deve ser a fidelidade. E será que nós somos fiéis a Deus? No caminho que nós optamos, nós queremos um atalho. Nós de vez em quando encostamos a cruz na parede, botamos no chão. Bom, agora eu vou descansar um pouco, chega disso, dessa responsabilidade, dessa dificuldade. Até numa maneira um pouco irônica, porque também sou filho de Deus, a gente coloca assim. E por ser filho de Deus, justamente, nós temos as nossas dificuldades, que são um instrumento para o nosso progresso. A fé, conforme José coloca, espírito protetor, a fé é a base da regeneração. Porque sem essa força, sem essa potência, não existe a ação. Todas as virtudes irão derivar desta potência que está em todo o universo, presente em toda a criação, da forma inconsciente à forma que nós assumimos espiritual, onde já não é nos permitido agir sem refletir. Não mais reagir, mas refletir, reflexionar sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Qual é o moto que nos conduz a certas posturas, porque ainda nos aprisionamos a certas questões, atitudes, a certas más inclinações, porque ainda resistimos guardando certas tendências. É uma reflexão muito profunda e nós nos encontramos, nós que estamos aqui em especial, podemos dizer isso, em especial aqui na Casa Espírita, já atingimos um nível de maturidade espiritual e consciencial que nos permite afrontar a nós mesmos. Porque é isso que nós fazemos. Nós nos colocamos face a face conosco mesmo. E aí, com compaixão, com respeito, com amor a si mesmo, nos questionamos, nos analisamos e nos propomos novas atitudes, pensamentos, sentimentos, conforme as nossas possibilidades, e vamos conquistando o nosso Deus interior gradativamente. E aí coloca o Espírito José: a fé sincera é empolgante e contagiosa, comunicam-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Ou seja, quando nós vemos um ato de fé de alguém, ela é empolgante e ela é contagiosa àqueles que não desejam exercitar essa força, ou que ignoram que possuem essa força. Não é assim, a gente vê, poxa, ele consegue, mas eu também posso. Quantos se unem assim num ato de fé? A exemplo dos alcoólicos anônimos, não é assim? Que tem uma filosofia
que pode ser empregada por todos nós. Primeiro, reconhecer que temos uma dificuldade. Segundo, reconhecer que não conseguimos vencer sozinhos essa dificuldade. Precisamos de um apoio, no caso de Deus, e que nos vem por meio de Jesus. E depois que nos entregamos a esse auxílio, nós queremos ser auxiliados, nós vamos mudar a atitude. E tudo isso é um ato de fé raciocinada. Ato de fé raciocinada. E aí quando um se encontra com o outro, na reunião dos Alcoólicos Anônimos, eles relatam o seu testemunho do seu dia. Hoje eu venci mais um dia, mais um dia. E é a nossa proposta na reencarnação. É um dia de cada vez. Nós, em muitos casos, nos exigimos mais do que os nossos próprios mentores, nossos mentoros. Eles sabem das nossas dificuldades. Nós, às vezes, por arrogância, queremos dar um passo muito maior do que podemos. Aí nos frustramos, nos decepcionamos. Alguns dizem até assim, não vale a pena ser bonzinho mesmo. Olha o que acontece com quem quer ser bonzinho. Ou então alguém não nos apoia na nossa mudança, dizendo assim, eu sei quem tu é, o que tu fazia. Então a gente espera o acolhimento do outro, o apoio, a aceitação, o respeito. E não fortalecemos essa nossa fé, que é uma convicção, pois que a fé é uma convicção. Quantas conquistas da ciência nós tivemos num ato de fé raciocinada? Podemos crer que todas as descobertas, que em verdade são revelações, descobertas mesmo, porque já existiam, tudo que existe nesse plano material já existe no plano espiritual, muito mais evoluído em outros mundos. É um ato de fé. O cientista vai lá, raciocina, usa método e pensa, eu vou conseguir. Não sei porquê, não me pergunta. Eu estou convicto de que eu vou conseguir criar uma lâmpada. E aí depois de 1000 tentativas, Edison tentando depois de 1000, pensava, mas tu ainda está tentando? Não desiste? Ele dizia assim, mas eu já descobri 1000 maneiras de não fazer. Ele descobriu 1000 maneiras de não errar, até chegar na certa. E Jesus já nos deu uma maneira certa de não errar. E a gente erra 1000 vezes, podendo acertar, que é difícil. É claro que é muito difícil, para todos nós. Mas nós já temos o exemplo. E aí a nossa fé, o exemplo da nossa fé, deve ser dado pelas nossas atitudes. Por vezes nos desviamos a cuidar do cisco do olho do outro, não tirando a trave do nosso. Ficamos pregando com palavras e poucas atitudes. O Espírito José nos coloca que nós pregamos, nós que somos cristãos, nós pregamos pelo nosso exemplo. O exemplo da nossa fé são as nossas atitudes, nem tanto as nossas realizações. Porque não é surpreendente uma pessoa que persevera com paz e crendo em Deus em situações, por vezes, de morte, de estado de morte já próximo do estado terminal. Não é surpreendente isso? E aí muitos dirão assim, mas que fé é essa? Se tu vai morrer, tu está sendo derrotado, pois que essa derrota aos olhos humanos é uma vitória aos olhos de Deus. Em quem eu vou depositar a minha fé? Aos olhos humanos? Até porque nós sabemos que no mundo de provas e expiações predomina o mal. Nós, espíritos que aqui habitamos, somos espíritos inferiores. Por isso mesmo que nos foi concedido a graça de termos um exemplo máximo de amor, de paz, de perdão, de indulgência, de benevolência, mostrando todos os potenciais que nós temos no exercício da fé. Mas o que nós precisamos para ter essa força de fé?
essa fé forte. Aí o Espírito, um Espírito protetor, que fala ali entre a fé humana e a fé divina, ele diz, é necessário a vontade de querer. A vontade de querer é a vontade de querer. Ah, parece muito pouco, né? Só vontade de querer. Eu quero, mas quer mesmo? Será que quer mesmo? Questão 909 de O Livro dos Espíritos. Eu acho, para mim, a questão mais constrangedora do Livro dos Espíritos. Porque tudo nos bate a consciência. A proposta é de reflexão. De todo o Espiritismo, dos ensinamentos de Jesus. A questão 909, para mim, é mais constrangedora de todas. E aí eu vou pedir licença para ler a questão. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque a gente se desculpa, né? Falo a gente partindo de mim. Não, isso não dá, eu não tenho condições de fazer ainda. Não, isso é muito difícil. Ah, mas eu não sou santo. Ah, esse termo é engraçado, gente. Eu não sou santo. Claro que nós não somos santos. Eu não sou santo. E aí, os Espíritos respondem. Será que nós somos capazes, por nossos esforços, de vencer as más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que é isso? É a vontade. A nossa vontade é pouquinho. A força da nossa fé está relacionada, conforme um Espírito protetor, aqui, com a nossa vontade. Porque essa potência já existe em nós. Deus criou tudo no universo com fé. Com essa potência inerente a tudo, e complementam ali. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Porque a gente deixa para depois, deixa para amanhã, deixa para a próxima reencarnação. Aí vai pensar assim, sou imortal mesmo, sou infinito, tenho várias reencarnações, vou deixar isso parte do boleto para a próxima reencarnação. Não vou fazer agora. E aí o que nos falta? Para que o nosso grão de mostarda transporte montanhas, é necessário vontade. E como que é impressionante quando realmente temos vontade. Todos aqui conhecem, acredito. Alguém que foi usuário de drogas, ou que fumava, por exemplo, e de um dia para o outro parou. Vivia em situação deprimente, difícil, com a saúde já muito prejudicada. E de um dia para o outro, não teve, por exemplo, para o tabaco, o adesivo, tratamentos, terapias, não. Exclusivamente pela vontade. Pelo exercício da vontade, a convicção que é pura fé. Então o Espírito José coloca no encerramento de A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, que nós devemos crer e esperar. Esperar, no nosso caso, que tem relação com esperança, é uma esperança ativa, trabalhando, operando, persistindo, amando, perdoando, observando, aguardando. Não com o desejo de que os outros compreendam a nossa vontade, que nos apoiem, que prossigam junto conosco, mas que perseveremos nessa fé, que para nós deve ser divina, a fim de que possamos vencer as nossas dificuldades. E aí então os ditos milagres acontecerão, as vitórias
de maneiras, de formas, por vezes, inesperadas, e que assim só ocorrem por conta do amor infinito de Deus para com todos nós. Obrigado pela atenção, que todos nós possamos reproduzir em nossas vidas todos os bens, os benefícios que aqui recebemos pelos benfeitores espirituais, por Jesus.